Segundo o relato bíblico, após o dilúvio, os seres humanos se espalharam por toda a Terra, mas ainda compartilhavam uma única linguagem. Isso facilitava a comunicação, a cooperação e a organização entre eles. Em determinado momento, um grupo decidiu se estabelecer em uma região chamada Siná. Ali surgiu uma ideia ambiciosa: construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria os céus. Mais do que uma obra arquitetônica, a torre simbolizava poder, união e, de certa forma, um desafio à ordem divina. Eles diziam: vamos construir para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Ou seja, queriam permanecer unidos, conhecidos e fortes, por meio da própria capacidade humana. Mas, de acordo com a narrativa, Deus observou o que estava acontecendo e percebeu que, com uma única língua, nada seria impossível para aquele povo. Então, decidiu intervir, não destruindo a torre diretamente, mas algo muito mais profundo, na comunicação daquelas pessoas. E de repente, as pessoas começaram a falar idiomas diferentes. Um não entendia mais o outro. Aquilo que antes era cooperação virou confusão. Instruções já não eram mais compreendidas. Planos não podiam ser executados e os trabalhos simplesmente pararam. E sem conseguir se comunicar, o grupo se dispersou pela terra e a torre ficou inacabada. E foi por causa dessa confusão de línguas que o lugar recebeu o nome de Babel, associado à ideia de desordem e mistura de idiomas. E depois de ter lido sobre essa história numa madrugada atrás, eu tive a grande reflexão, típico de madrugada: qual será que foi o primeiro idioma da Terra? E uma dessas madrugadas aí da vida me surgiu o seguinte pensamento, bem típico de madrugada: qual será que foi o idioma da humanidade? Parece uma pergunta bem simples, afinal, alguém precisou falar primeiro, certo? Mas existe um problema imediato. Não existe nenhum registro desse momento. Nenhum documento, nenhuma gravação, principalmente gravação, que é algo recente na humanidade, e nenhuma prova direta. E ainda assim, existem respostas. Algumas baseadas em ciência, outras em reconstruções e outras em interpretações muito mais antigas do que qualquer estudo moderno. E o mais curioso, dependendo do caminho que você segue, você chega a conclusões completamente diferentes. Hoje você vai entender por que essa pergunta é muito mais complexa do que parece. Quais são as principais respostas possíveis e o que cada uma delas revela. Não é sobre linguagem, mas sobre a própria origem da humanidade. E talvez a gente até perceba que talvez a pergunta não seja qual foi o primeiro idioma, mas se ele sequer existiu, principalmente da forma que a gente imagina. O problema que ninguém consegue resolver. Antes de falar qualquer idioma específico, existe um obstáculo fundamental. A linguagem falada não deixa fósseis. Ela não é física. Isso significa que tudo que foi dito pelos primeiros humanos simplesmente desapareceu. Como o sumério cuneiforme, surge em pelo menos 3100 a.C. Mas isso não representa o início da linguagem, óbvio, apenas o início da escrita. E aqui o ponto crucial. Humanos já falavam muito antes de escrever. Estima-se que a linguagem oral exista há dezenas de milhares de anos, possivelmente mais de 100 mil anos, mas não há registros diretos disso. Então, como estudar algo que não deixou evidência física? E a resposta é totalmente indireta. Cientistas analisaram estruturas de linguagem modernas, procurando padrões em famílias linguísticas, para tentar reconstruir versões ancestrais. Mas isso tem um limite caro. Quanto mais você volta no tempo, menos certeza existe. E é aqui que surge a primeira divisão importante. A gente está tentando descobrir o primeiro idioma registrado ou o primeiro idioma falado. Porque essas duas coisas não são iguais, óbvio. E dependendo da resposta, os candidatos mudam completamente. Sumério, o primeiro idioma registrado. Se a pergunta for sobre o idioma conhecido com evidências concretas, a resposta mais certa é o sumério. Falado na antiga Mesopotâmia, o sumério é a língua mais antiga já registrada por escrito. Ele aparece em tabuletas de argila com escritas cuneiforme, usado na maioria das vezes por comércios, leis e registros administrativos da época. E isso faz dele um marco histórico, porque pela primeira vez a linguagem humana deixou um rastro físico. E isso muda completamente o jogo. Agora não estamos mais lidando com hipóteses, temos registros reais. Mas existe um detalhe aqui. O sumério não parece estar ligado diretamente a nenhuma outra língua conhecida. Ele é considerado uma língua totalmente isolada, sem parentes claros. Isso levanta uma questão importante. Ele foi realmente o primeiro? Ou apenas o primeiro que sobreviveu em forma escrita? Porque quando o sumério, que já é o primeiro idioma registrado, aparece, ele já é complexo.
já tem estrutura, gramática, vocabulário desenvolvido. Ou seja, ele não nasceu ali, ele já vinha de algum lugar. Isso leva a uma dúvida interminável, muito maior. Se o sumério já era avançado, quantas línguas existiam antes dele? E sem deixar nenhum rastro. Proto-idiomas, a tentativa de reconstrução. Diante da falta de registros diretos, linguistas tentaram fazer algo ousado: reconstruir idiomas antigos que nunca foram escritos. Esses são os chamados proto-idiomas. O exemplo mais conhecido é o proto-indo-europeu, uma língua hipotética que teria dado origem a diversas línguas modernas, como português, inglês, espanhol e muitas outras. Essa reconstrução é feita comparando padrões entre línguas atuais. Palavras semelhantes, estruturas gramaticais parecidas, tudo isso permite inferir como uma língua ancestral poderia ter sido. Mas aqui está a parte mais importante. Mas o que deixa intrigado é que aqui é o ponto crítico. Isso é só uma reconstrução. Não existem registros reais de proto-indo-europeu. É uma hipótese bem refinada, mas ainda assim é uma hipótese. E mais importante ainda, mesmo que esse proto-idioma não seja o primeiro, ele já representa uma fase relativamente avançada na linguagem humana. Ou seja, mesmo voltando milhares de anos, ainda estamos longe da origem. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Será que existiu um único idioma original? Ou vários surgiram ao mesmo tempo? A ideia de uma linguagem original. Existe uma hipótese que atravessa tanto a ciência quanto as culturas. A de que toda a humanidade pode ter começado com um único idioma. Na linguística, isso aparece como uma ideia de uma língua ancestral comum, às vezes chamada de proto-humana. A teoria sugere que, em algum ponto antigo da história, todos os humanos compartilhavam uma única comunicação que, ao longo do tempo, se dividiu em várias, dependendo das regiões. Isso faria sentido do ponto de vista evolutivo. Mas como tudo que é muito antigo, existe um problema. Não tem como provar isso com precisão. O tempo é profundo demais, e os vestígios desapareceram completamente. Curiosamente, essa ideia também aparece em tradições antigas. Um exemplo famoso é a narrativa de Torre de Babel, que descreve uma humanidade que falava uma única língua antes dela ser dividida. Isso não é ciência no sentido moderno, mas mostra que essa intuição é bem antiga. E o que torna tudo mais intrigante é imaginar que nessa época já tinha essa linha de pensamento. Mas eu falei tudo isso e qual que é a pergunta final? E se o primeiro idioma não for algo que possamos identificar, mas apenas algo que podemos imaginar? O que realmente sabemos e o que não sabemos. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara. Nós não sabemos qual foi o primeiro idioma da humanidade. Sabemos qual foi o primeiro registrado, o sumério. Sabemos reconstruir idiomas antigos, como o proto-indo-europeu. E sabemos que existe a possibilidade de uma língua ancestral comum. Mas a ponto de origem permanece desconhecido. E talvez isso diga mais sobre a linguagem do que qualquer resposta definitiva. Porque a linguagem não surgiu pronta, óbvio, ela evoluiu, como tudo na vida. Mudou, se adaptou, se fragmentou. E o que chamamos de idioma hoje é resultado de um processo contínuo, não de um ponto de criação único. Então talvez a pergunta esteja errada. Não é qual é o primeiro idioma, mas em que momento os sons se tornaram linguagem. E a linguagem se tornou significado. E essa linha pode ser impossível de definir. Então, qual foi o primeiro idioma da humanidade? Se você busca uma resposta concreta, isso não existe. Mas se você entende o processo, a resposta se torna mais interessante do que qualquer nome. Agora me diz, você acha que existiu uma única língua, assim como na Torre de Babel? Ou várias surgiram ao mesmo tempo em várias regiões? Porque dependendo da sua resposta, a história da humanidade muda completamente. E aí, paizão? Bom, então, esse canal aqui é um canal bem antigo. Muito antigo, muito mais do que os vídeos que estão aí no ar. Só que a gente tá sempre tentando voltar, principalmente por hobby, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. E a gente tá voltando agora com esses vídeos. Se você chegou até aqui, se inscreve aí, dá um like que ajuda demais no canal e ajuda a gente a ter esse feedback. Obviamente, isso aqui não dá retorno financeiro, mas você dando um gostei, o retorno é muito mais psicológico. Faz quem vos fala muito feliz. É isso aí.